Olá, bom, mais uma vez estamos aqui juntos para conversarmos sobre temáticas diferentes aqui no programa Fala UPE e nesse caso em especial nós vamos direcionar o nosso conteúdo hoje para um programa que já vem sendo desenvolvido já há um bom tempo aqui pela universidade, especificamente pela Faculdade Nossa Senhora das Graças, a FENG, daqui do campi de Santo Amaro, em que a gente tem a professora Beatriz Araújo como coordenadora. Então, desde já, quero agradecer a presença da professora, quero também agradecer a presença da nossa convidada, a Nelita, daqui a pouco vai ser apresentada. A professora Beatriz é coordenadora setorial de Extensão e Cultura da Faculdade de Enfermagem Nossa Senhora das Graças do campo de Santa Amaro. Professora, muito bem-vinda mais uma vez ao nosso programa. Fique à vontade para fazer a sua abertura dessa nossa conversa de hoje e depois passar a palavra, né, para a nossa entrevistada. Olá, boa tarde, professor Jálvaro, boa tarde, Nelly. Boa tarde. E Nosso amigo Rufino. nosso amigo Rufino, boa tarde. Mais uma vez, não é, aqui representando a Faculdade de Enfermagem Nossa Senhora das Graças, aqui do campus Santa Amaro. E nós estamos hoje aqui para conversar sobre o edital da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, o edital da Jornada da Terra. E é assim, é com muito carinho que nós recebemos a nossa colega Nelita Micaela dos Santos. Ela é residente do programa multiprofissional em saúde da família do campo, que é coordenado pelo nosso querido professor Itamar Lages. Então, Nelita, eu fico muito feliz de você estar aqui, ter vindo de Caruaru para participar ao vivo dessa nossa conversa. Deixar o São João de Caruaru. Exatamente, deixar o São João de Caruaru para vir assim, participar dessa entrevista e representar a Pró-Reitoria de Extensão e Cultura. Então, muito obrigada ao professor Itamar, tá? Itamar, muito obrigada em nome da FENSG, de toda a comunidade da FENSG, em nome da professora Betânia, nossa diretora. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Por nada. Bom, a nossa convidada, né, a Nelita Micaela dos Santos, ela é graduada, né, em Serviço Social pela Universidade Federal de Pernambuco, é pesquisadora do Núcleo de Estudos e Pesquisa sobre Questões Ambientais e Serviço Social na linha de pesquisa Capitalismo Contemporâneo, Questão Ambiental e Lutas no Campo e nas Cidades, e assistente social também no campo de residência multiprofissional em saúde da família do campo, né, a partir do campi de Caruaru, da Universidade de Pernambuco. Então, seja bem-vinda. Né? Eu queria deixar você à vontade agora para você falar um pouco, né, sobre esse projeto, né, de extensão e depois a gente começar, então, a fazer aqui um bate-bola com algumas questões pertinentes, né, a esse tema. Fique à vontade. Nós extraímos os frutos nas árvores, eles expropriam as árvores dos frutos. Nós extraímos os animais na mata, eles expropriam a mata dos animais. Nós extraímos os peixes nos rios, eles expropriam os rios dos peixes. Nós extraímos a brisa no vento, eles expropriam o vento da brisa. Nós extraímos o calor no fogo. Eles expropriam o fogo do calor. Nós extraímos a vida na terra. Eles expropriam a terra da vida. Esse é um poema que eu utilizei para abrir a nossa conversa, de Antônio Bispo dos Santos, uma liderança quilombola, um intelectual contracolonial, mais conhecido como Nego Bispo, porque eu acho que ela conversa bastante com a temática que a gente vai abordar hoje. Né? E aí, como o professor falou, eu me chamo Nelita, nome herdado da minha avó materna, sou filha de Joás e Lúcia, natural de Olinda, nascida e criada, e atualmente eu atuo como assistente social na residência multiprofissional em saúde da família do campo, lá no campus Caruaru,
na UBS Serra Velha, né, da Secretaria Municipal de Saúde de Caruaru, e na qual a gente tem a oportunidade de trabalhar com o Quilombo Serra Verde, né? Então a gente trabalha diretamente com a saúde quilombola diariamente, e como a professora falou, é uma residência coordenada pelo professor Itamar Lages, aqui da FENSG. Essa residência é uma residência da UPE, da FENSG, que anteriormente tinha campus em Garanhuns também, então lá a gente trabalhava com a população quilombola, né? Quilombo Castanhinho, Estrela, Tigre. E em Caruaru, historicamente, a gente trabalha com MST. E agora a gente também está trabalhando com o Quilombo Serra Verde. Não é o único quilombo que tem no município, mas pela residência é o que a gente está trabalhando, né? Existem outros 2 quilombos lá. Então, acho que a gente pode iniciar, né? Que bom. Bom, já deu para perceber, né, que tem uma amplitude, né, significativa aí de conversa para a gente poder extrair aqui. Só essas questões relacionadas, né, à população indígena, os quilombolas, enfim, que é realmente, né, são comunidades ainda que precisam serem mais assistidas, mais ouvidas, né? E aí eu agradeço pelo poema. Eu acho que ele abriu bem aqui a nossa conversa de hoje. Mas, bom, a pergunta é a seguinte: o que é a residência, né, multiprofissional em saúde da família, do campo, e como essa experiência contribui para o fortalecimento dos territórios, saberes populares, né, e da construção de futuros possíveis? E aí, fique à Vamos lá. vontade. Uma pergunta bem ampla que vai dar um espaço para a gente Hã? dialogar bem. Isso. Institucionalmente falando, essa residência ela surge lá em 2015, mas antes dela já havia muita luta, né? Muita luta de professores aqui da UPE junto aos movimentos sociais. Então, essa residência, eu acho que o diferencial dela é que ela nasce dos movimentos sociais. Ela nasce a partir da aproximação, né, do ensino, pesquisa e extensão aos movimentos com o MST Pernambuco, os assentamentos e acampamentos aqui do estado, e com os quilombos de Pernambuco. Então, se observou, né, a ter contato com os movimentos sociais, que havia necessidade de uma residência específica para essa população dos povos e comunidades tradicionais. Então, algo que também nos diferencia é que nós não somos apenas uma residência de saúde da família, nós somos uma residência de saúde da família do campo. Por quê? Para além do trabalho que o antigo NASF, né, que hoje a gente chama de EMUT, realiza, para você ser um profissional qualificado a trabalhar com população tradicional, você tem que, além de estudar as políticas específicas e transversais que são construídas dedicadas a essa população, entender o território. Então, é isso que a nossa residência possibilita. Ela trabalha a chamada interiorização de saúde, com ações de saúde e numa perspectiva para além do saúde e a ausência de doença. Não é assim que a gente trabalha muito na perspectiva de promoção, prevenção, recuperação e reabilitação não apenas do indivíduo, mas das famílias. Por isso também é o nome do nosso programa. E aí, essa residência, ela, para além de todo o trabalho que a gente faz junto às equipes de estratégia de saúde da família, né? Porque, falando de questões administrativas, cada turma que é selecionada a partir da prova de residência, são divididas em 2 núcleos de base, e aí cada núcleo de base, ele fica cadastrado em unidade de saúde da família, né? Uma UBS, Unidade Básica de Saúde. Especificamente, eu sou da UBS Serra Velha, lá da Secretaria Municipal de Saúde de Caruaru. E aí, dentro desse território, nós chamamos os micros territórios de microáreas. E dentro dessas microáreas, nós temos 13. Uma delas é o Quilombo Serra Verde, que é o que nos possibilita trabalhar diariamente com a saúde da população quilombola. Então, nessa perspectiva, o que eu acho que tem de diferente da nossa residência é que nós chegamos pedindo licença para adentrar aquele território, pisando devagar e ouvindo. Né? Porque eu acho que, às vezes, a gente se deixa levar um pouco pelo ego, pelo academicismo, Perfeito. e acha que vai chegar no Para território resolver. para ensinar algo que eles já praticam há anos, sabe? Mas eu acho que o nosso principal dever, enquanto residente no campo, é chegar para potencializar o que já é feito e não para ensinar o que se deve fazer. Então, uma das primeiras coisas que a gente faz é a chamada territorialização.
né? Então a gente anda mesmo pelo território, a pé, no sol, com a garrafinha de água do lado. A gente preza muito pela escuta, então a gente vai atrás da matriarca do quilombo, né? Dos mais velhos, a gente senta, a gente conversa, a gente faz o comparativo do que eles entendem por saúde hoje e do que se entendia por saúde anteriormente, sabe? E aí, a partir dessa territorialização, a gente começa a identificar quais são os determinantes sociais da saúde. Então, se a gente quer trabalhar numa perspectiva de promoção e prevenção, a gente trabalha numa perspectiva de saúde ampliada. E aí, essa saúde ampliada, ela é baseada exatamente nesses determinantes. Então, o que é que a gente observa? Questão de renda, questão socioambiental, que é que a gente está aqui para conversar hoje. Um grande problema que eu observo no quilombo que eu trabalho é o não acesso à água, entendeu? Então, a falta de saneamento, a falta de coleta de lixo, saneamento básico, saneamento ambiental. Então, essas questões a gente vai trabalhando e eu acho que é isso que faz com que a residência ela torne possível a gente fortalecer futuros possíveis sem romantizar, né? Porque uma coisa que a gente observa também é que, por ser população tradicional ou do campo, as pessoas da cidade acham que eles têm a obrigação de preservar. Mas como que a gente vai preservar se não se tem a condição material para aquilo, sabe? Então, uma das coisas também que Nego Bispo fala é que o homem ele não se relaciona com a natureza, o homem é a natureza. Então, a partir do momento que políticas públicas não chegam àquele território, a partir do momento que não se enxerga aquelas pessoas enquanto dignas de saúde, de qualidade e ampliada, você está impedindo que o homem seja integralmente natureza. Então, você está tirando uma parte do ser humano. Você está descaracterizando a humanidade e a própria identidade enquanto quilombola. Porque ser quilombola, para além de várias outras coisas, é essa relação intrínseca com a natureza. Então, eu acho que vai bem por aí, né? Essa questão. Alguns dos exemplos que eu posso trazer, pedindo licença aos ex-colegas de residência, é a pandemia, né? Em 2020, a gente estava com uma turma ativa na residência, e aí chegou a pandemia, o vírus, a questão da vacinação. Então, os residentes, mesmo com o professor Itamar, né, pensando na saúde deles, na proteção, no lockdown, eles se colocaram para continuar naquele território. Eles se colocaram para continuar cuidando daquelas pessoas. Por quê? O que a gente constrói com a população não é simplesmente um laço profissional, é um laço afetivo. Né? Uma das primeiras coisas que o professor Itamar nos fala quando a gente inicia o programa é sejam parte da comunidade. Porque só sendo parte da Vai comunidade, entender melhor. exatamente, você vai entender quais são as necessidades daquela comunidade. Então, admiro muito os ex-colegas que continuaram no território, não só em Caruaru, mas em Garanhuns também. E foram atrás da questão da prioridade da vacinação. Então, a gente teve cobertura total dos quilombolas de Caruaru com a vacinação em 2020. Uma outra contribuição muito rica que eu acho é justamente aquilo que eu falei. As turmas, elas potencializam o que já é produzido no território. Então, esse quilombo que eu trabalho hoje teve o seu reconhecimento, né, pela Fundação Palmares, bem recente, ano passado, em setembro. E todo o seu processo de autodeclaração veio também a partir das formações com a residência, com os residentes. Então, isso mostra os frutos e os resultados de você se entregar, fazer parte da comunidade, e não apenas ser um profissional que vai ali de segunda a sexta, de 8 às 4, e depois não aparece mais. Porque é muito isso que acontece, né? A gente vê que vários municípios têm uma sobrecarga muito grande de emutes, então é um emute com diversos territórios. É humanamente impossível um profissional ele criar um vínculo tão forte e afetivo com o território, né? Então a residência ela tem esse lugar de privilégio da gente continuar no território e da gente construir raízes naquele território. É... Uma outra questão, por exemplo, de exemplo do que a residência pode trazer para além dessa questão de saúde e doença. Tivemos, ano passado, né, a consulta pública da política que estava em formulação, mas já está pronta, esperando aprovação, de Política Nacional de Atenção à Saúde Integral da população quilombola. Então, isso é um grande marco.
É um Que grande bom. marco que, para além da saúde da população negra, se tem essa compreensão de que há necessidade de uma saúde, de uma política que Direcionado. vise direcionadamente a população tradicional quilombola. Porque existem outras especificidades. Quando a gente Uhum. fala de quilombo, a gente fala de campo, a gente também fala de cidade, porque existem os quilombos urbanos. Uhum. Então, temos ex-residentes que trabalharam, né, na linha de frente na formulação dessa política, junto com a CONAC, junto com os quilombos de Pernambuco. E aí, o que é que a gente faz? A gente faz oficinas de informação, né? A gente junta os quilombolas, e aí eu deixo aqui o agradecimento ao Instituto Dandaras, né, que é o Instituto de Mulheres Quilombolas lá do Quilombo Serra Verde, ao qual eu trabalho. Muito respeito e admiração ao trabalho que elas vêm desenvolvendo na comunidade. E a gente faz essa parceria, por exemplo, de levar órgãos da Secretaria Estadual de Saúde para fazer formações, para explicar e dizer, ó, existe tal política. Um outro exemplo, o cofinanciamento da APS, né? Da Atenção Primária à Saúde Quilombola, que a gente teve a aprovação no final do ano passado. Eu E vi. aí, dentro desse cofinanciamento, a gente tem a possibilidade de contratar uma equipe EMUT específica para o Quilombo. A gente tem as condições de reformar ou construir pontos de apoio a fim de dar conta da saúde quilombola, de conseguir meio de transporte, porque o acesso, né, ao Quilombo é distante e às vezes tem estrada de terra e afins, então tem um transporte específico para aquilo. E ter direito a fazer a consulta pública, né, ao controle social, que eu acho que é a parte mais importante. Não se tem como fazer política pública se você não pisa no território. Então a gente sempre faz questão de dizer, ó, é isso que está acontecendo lá na Câmara dos Vereadores, é isso que está acontecendo lá no Parlamento, é isso que está acontecendo no Executivo. E aí, vocês concordam com isso? Quais são as necessidades de saúde desse território aqui? De fato, a gente precisa de um novo ponto de apoio ou a gente precisa reformar o que já existe? A gente precisa de um profissional de odontologia ou a gente precisa de um profissional de fisioterapia, por exemplo? A residência ela vem muito nesse papel da formação política, das oficinas, dos saberes populares. Então, a gente sempre utiliza instrumentos como a escrevivência, né? Incentivar a questão da escrita, valorização da oralidade, cartografia social, ou seja, mostrar que o quilombo ele existe, mostrar que ele está no mapa e fazer um mapa que traduza o sentimento da De população quilombola, pertencimento de àquele espaço. pertencimento, exatamente. Perfeito, perfeito. Porque muitas vezes a gente abre o Google, às vezes o quilombo não tá lá, tá com outro nome, tá com nome de sítio, porque tem muito esse costume lá em Caruaru, né? Muitas pessoas da cidade chamam o quilombo de sítio. Então, é sítio Serra Verde, é sítio Guaribas, é sítio Crato. E não é. Então, Descaracteriza a é identidade, né? exatamente descaracterização. Então, um dos nossos trabalhos é esse. Para além da segunda a sexta, né? Finais de semana a gente sempre está lá, porque a gente também entende que a população quilombola é a população da classe trabalhadora também. Não existe essa ideia romantizada de que, por ser quilombola, está com a natureza, não está vinculada à cidade e não perpassa ao sistema capitalista. Obviamente que perpassa. Quando eu te falei que trabalhei no projeto de extensão de realocação do Quilombo de Messias, nossas atividades também aconteciam nos finais de semana, porque Uhum. a gente teve que fazer um censo Sim. sociodemográfico da população do Quilombo. E aí eles Você tinha a trabalham população no final de semana exatamente. estava em casa, né? A população do Quilombo trabalha na É, cidade. isso. Eles têm emprego, eles têm vida Uhum, normal. uhum. E aí nós íamos ao Quilombo nos sábados, Fazer o nos censo. domingos, inclusive nos feriados. Muito Uhum. importante o que você está Sim. falando. E aí, uma característica bem assim específica de Caruaru, né, é que para além de alguns, de uma porcentagem, trabalhar na cidade e fazer essa migração diária, a gente tem invasão da indústria têxtil lá, né? Uhum. Então, o que a gente observa é que populações, assentamentos, quilombos, que tinham uma atividade econômica restritamente Local. local, né, do plantar, do vender na feira, Migrou. da troca, é colocada, né, pelo sistema capitalista a trabalhar com o jeans, com o tecido.
Então, a gente observa, por exemplo, isso aí, vou falar de acordo com o trabalho múltiplo que eu faço, né, com outros profissionais de saúde. A fisioterapeuta, ela observa muitos casos de lerdose, né, que é aquela dor do Uhum. movimento Rep- constante, repetitivo. repetitivo. Então, a gente tem muitas mulheres, principalmente idosas, crianças, porque tá ali junto com a mãe trabalhando em Vai ajudar. casa, né? Então, tira o pelo do jeans, corta o jeans, faz o bolso, Isso que faz a você está falando bainha. é a atividade sendo desenvolvida lá mesmo, no Lá local. mesmo, Ah, lá tá. mesmo. A Como uma casa, atividade terceirizada das empresas que exatamente. produzem o giz e tal. Exatamente. Certo, certo. Terceirizada e fragmentada, porque É. cada casa tem um trabalho, tem uma Sim, função. Um sim, Tem tira o uma que só pelo, bota o outro bolso. sim, corta, outro sim, bota o sim, bolso. sim. E aí aquela dor, né, da lerdote, a inalação de resíduos, principalmente desse pelinho. Então Sim. a gente tem crianças inalando aquilo, a gente tem pessoas idosas, mulheres. E aí a renda fica dependente daquela questão. Então, uma das falas que a gente também escuta, e que a gente fica muito reflexivo, a primeira vez que eu fui no território e falei com Dona Maria Rosa, que é a matriarca de lá, e Luzia, eu perguntei a elas, qual é a grande questão daqui? Qual é a grande necessidade de vocês? Aí ela falou, dentista e água. Então, não se tem assistência odontológica, e aí, né, isso perpassa várias outras coisas no racismo, porque não se enxerga a pessoa negra como detentora da dor. Então, por exemplo, se enxerga que a pessoa negra tem uma resistência maior à dor, então uma dor de dente não é vista como tão grave como se, por exemplo, uma pessoa branca chegasse reclamando da mesma coisa. Então, isso é Que absurdo. subjetivo, exatamente. O racismo ele é estrutural, mas ele também aparece na subjetividade, né? E na água, porque a água ela é um recurso básico para qualquer outra Ah, atividade, claro. né? Alimentação, hidratação, limpeza. Higiênico. Então, qualquer outro tratamento que se é passado para aquelas pessoas, se você não tiver como executá-lo no dia a dia, é a mesma coisa que nada. Entendeu? Então, uma das questões é essa, é o trabalho que perpassa o quilombo, né? A atividade laboral que mudou bastante. Hum. Então, hoje, o que se planta é para consumo próprio, mas nem sempre dá, porque a terra ela já está contaminada por outras questões. Um exemplo que eu vou dar, existe uma lavanderia de jeans no quilombo. Sim. E aí a gente vê a contradição do É, capitalismo, é. né? Se é um território que não tem acesso à água encanada e tratada, mas é um território que tem um empreendimento do capital Uhum. que está produzindo, que tem o uso exacerbado de água, porque você ser uma É, lavanderia de é, jeans, é. você utiliza muita água. E essa água vai para onde? E É essa esse que água vai ela. para onde? Então a gente observa o quê? As mulheres quilombolas, né, as dandaras, estavam com um projeto de horta. Então elas plantaram, tudo lindo, um trabalho coletivo, um trabalho de formação política também, só que não vingou, né? Vieram muitas pragas, o solo Contaminação do parecia que não solo. estava tão Contaminação do saudável solo. assim, Isso. entendeu? Então, isso vai mudando. Uma outra fala que a gente sempre escuta: antes a gente plantava e sabia quando ia chover. Uhum. Hoje em dia a gente não sabe mais, né? Então, por exemplo, agora a gente tem um comércio muito grande do milho, né, no São João de É, Caruaru, na época e da muitas colheita. famílias se preparam, se programam para isso. Mas a gente observa que o milho não está com a mesma qualidade, às vezes a safra não dá certo, justamente por causa dessas questões. Então, é um território que vive uma grande contradição e é atravessado pelo sistema capitalista, mesmo sendo um território do campo, Uhum. um território camponês, mas que está ali sendo atravessado pelas contradições que a gente também enfrenta na cidade, né? Mas de outra forma. Então, acho que isso responde um pouco à primeira questão, né? Eu sei só fazer um questionamento, porque durante toda a tua fala, eu vi muito a abordagem do trabalho de vocês, e, Uhum. claro, extremamente competente e de extrema importância e necessária. Mas como é que é essa relação com os poderes públicos, Uhum. federal, estadual, municipal, né? No que diz respeito ao suporte, ao encaminhamento de recursos, seja ele material, seja ele financeiro, ministérios, né? Uhum. Secretaria de Saúde, secretaria municipais, né? Quer ser de saúde, Certo, quer ser de educação, por se tratar de um projeto multiprofissional, né? certo. Envolve diferentes profissionais, né? Que possam vir dar esse suporte. Como é que é essa atividade de vocês, engajada, né? Ou não?
E aí o engajamento, com certeza, não depende só de vocês, é uma ação, né, bilateral. Como é que é essa relação, né? Ministérios e secretarias estadual e secretarias municipais. No caso aí específico, Sim. como o projeto está vinculado em Caruaru, no caso seria a Certo. Secretaria Municipal do município. Isso. Então, como dito, né, a residência administrativamente, ela é da UPE, e aí o financiamento das nossas bolsas vem do Ministério da Saúde, e a gente tem relação direta com a Secretaria Municipal. No cotidiano, por ser uma equipe multi, a gente observa várias questões que necessitam de intervenções de outras secretarias. Sim, sim. Então, majoritariamente falando, a articulação ela é feita pelo assistente social, que no caso sou eu, na minha Isso. equipe, e tem uma outra assistente social na outra equipe. E aí a gente faz a escuta, ou então a gente faz a entrevista domiciliar, ou então a gente faz a consulta compartilhada, ou a gente faz o PSE, que é o Programa Saúde na Escola. E a partir desses instrumentos que a gente utiliza, a gente identifica, por exemplo, preciso acionar o Conselho Tutelar. Preciso acionar o SUAS, né? No caso, por Preciso. exemplo, você citou do dentista. Isso, pronto. Essa questão da odontologia, né? A gente entra em contato, já entrou em contato com a Secretaria Municipal de Saúde, e aí a gente conseguiu, por exemplo, uma maior periodicidade do odontomóvel, que é uma Sim, van que sim, se transforma em um consultório itinerante. sim. Então, a gente agora tem mais vezes por mês Ah, ótimo. para atender. Só que ainda não é suficiente, porque na última visita que a gente fez, né, junto com a Secretaria Estadual de Saúde, representada por Melba, que é a coordenadora da Coordenação de Atenção à Saúde da População Tradicional do Estado, foi uma reclamação ainda vigente, né? Ainda pertinente. Então, a gente está vendo outras estratégias, e aí, por exemplo, comentei do cofinanciamento da APS Quilombola. Esse cofinanciamento, ele dá direito à contratação de novos dentistas. E aí, dentistas que vão ser dedicados apenas para o território. Então, a nossa articulação, quando a gente identifica o problema, é fazer a articulação a nível municipal, mas também procurar saber se existe a nível ministerial, a nível de secretaria, políticas que respondam a essa necessidade. Então, tudo que há, a gente apresenta ao Quilombo, diz que tem como articular, diz que eles têm direito a isso, e aí existem alguns editais também, por exemplo, editais de pesquisa, de financiamento, de várias instituições de incentivo, que o próprio Instituto Dandares pode se inscrever enquanto organização, Sim. né, Para capitanear esse Isso, recurso. exatamente. Então, a gente sempre faz esse tipo de parceria. O que nos cabe, a gente sempre está lá fazendo, e o que a gente enxerga que pode ser benéfico para o Quilombo, mas que precisa da organização da sociedade civil, a gente sempre reforça também. Então, é mais ou menos essa a nossa relação que a gente tem de articulação, né, no dia a dia, a gente articula, e a longo prazo a gente sempre está atento aos editais abertos e às políticas que estão sendo construídas. A gente, pela sua fala aí durante as suas colocações, eu vi que há, claro, uma necessidade premente, claro, de todos de buscar uma melhoria das condições de vida, economicamente falando, tal, e vão em busca de trabalhos fora do quilombo e tudo mais. Mas sei também que essa mesma população ela tem, de repente, interesse em empreender. Uhum. Talvez não tenha, digamos assim, não digo o que eles saibam ou queiram empreender. Acredito que saibam, com certeza. Sabem, sabem. Mas talvez não saibam por onde começar, ter uma orientação e tal. Hoje em dia, as secretarias municipais, e Caruaru eu sei que tem, com certeza, tem uma unidade, não é, que dá esse tipo de suporte para a questão empreendedora. Por que que eu estou falando isso? Uhum. Já para procurar estimular esse sentimento empreendedor Uhum. e evitar, aos poucos, Uhum. talvez outras gerações, né, que esse pessoal vá migrando para a Uhum. cidade para fazer alguma outra coisa. Uhum. Pode, de repente, desenvolver uma atividade empreendedora com produtos que eles tenham habilidade Uhum. em fazer. Pronto, um exemplo disso é o Instituto Dandaras, novamente, em parceria com a Secretaria da Mulher, lá de Caruaru. Sim, sim. Então, elas fizeram uma parceria e fizeram oficinas de panificação, de cozinha, de doces. E hoje, essas mulheres, quando existem eventos, por exemplo, agora São João de Caruaru, conseguem colocar bancas e Isso, vender doces isso. tradicionais, costura, artesanato,
artesanato. Tem um projeto muito interessante, que é o Sebrae Delas. Eu estou dizendo que tem uma vinculação com a organização. E aí ele trabalha justamente fortalecendo a atividade empreendedora feminina. E eu Sim. acho que deve ser um viés. Exatamente. E uma das coisas que você falou que me lembrou, né, uma outra questão, é que essa questão do permanecer no quilombo é uma preocupação dos mais antigos com a Isso. juventude. Sim. Por quê? Quando se é uma pessoa quilombola e se estuda numa escola não quilombola, a gente passa por um processo de descaracterização e de alienação no sentido de, para ter sucesso econômico, você precisa sair do seu território. Perfeito. E não é isso que a gente quer construir. Perfeito. Então, um dos nossos trabalhos é pensar também na juventude. Pensar de que forma a gente pode dar continuidade aos saberes, à oralidade, chamar a atenção e conseguir o interesse dessa juventude para construir politicamente também, né? Mostrar a importância, mostrar que hoje eles só são uma comunidade quilombola reconhecida, que estão em processo também de demarcação de terra pelo INCRA, né? Esperando o reconhecimento e todo o processo que eles têm que fazer, conseguindo outros tipos de visibilidades, outros editais pela luta dos antigos. Perfeito. E para continuar, a juventude Tem tem que que se dar qualificar continuidade. nesse sentido, sabe? Então foi bem importante isso que você falou, porque a gente incentiva no sentido de vamos fazer uma faculdade, mas fazer uma faculdade para trazer um retorno ao seu território. Né? Porque eu acho que universidade é isso. Se é uma universidade pública, é paga pelo suor do trabalhador, então tem que ter um retorno para a classe trabalhadora. Eles têm que se qualificar com uma base sólida. Exatamente. Que é o que hoje, né? Graças a Deus, a UPE foi uma das pioneiras nesse sentido, né, de interiorizar a educação, Muito justamente, importante. né, para evitar esse êxodo que estava tendo, né? O profissional vinha para aqui, para a capital, para estudar e não queria mais voltar, Olha, eu né? conheci alunos no campus, né, de Serra Talhada, e alguns alunos de lá, nunca estiveram nem em Recife, Sim. porque são da região Uhum. e nunca tiveram. Vão vir agora, quando eles tiverem que fazer o estágio, o internato, aí vão escolher vir para Recife, para outro centro. Mas, assim, isso na UPE foi muito importante e ela foi, de fato, pioneira, né? A gente tem que reconhecer. Tem que reconhecer como a Sim. única Modéstia à parte. universidade do estado e Sim. que ela é completamente interiorizada. Não com a mesma quantidade, né, que a gente vê, por exemplo, a Bahia, o Ceará, a quantidade de instituições, né, estaduais que tem nesses dois estados, distribuídos pelo interior, é muito grande. Mas Mas a universidade gente vem pública, nós somos a Não, única. pública. É pública. Mas Pernambuco, A nós gente está somos a conseguindo. única. Então, isso é muito importante, né? É um ganho verdade. muito grande para a gente. E aí, entrar numa outra questão, né, que eu acho que você fez alguns toques aí, mas eu acho que a gente precisa perpassar. Ainda hoje eu estava ouvindo uma matéria no jornal, na TV, uma senhora falando no Amazonas. Veja, a gente está falando numa região, quando a gente pensa em Amazonas, a gente pensa em floresta, em água, em rio, né? E numa região que está seca. E ela falando da dificuldade que ela está tendo, por exemplo, de produzir a mandioca para ela fabricar, que ela mesma fabrica, que ela mesma vende e tal. E ela dizendo que ela não sabe o que é que ela vai fazer, né? Então, o que é que caracteriza, né, essa crise climática e ambiental e por que é que ela deve ser compreendida também como um problema de saúde? Certo. Essa é uma questão que a gente observa muito nos territórios, mas eu acho que para compreendê-la a gente precisa voltar um pouquinho para entender que a crise ambiental, ela também é climática e ela faz parte da crise do capital em si, né? Então aí a gente tem aquele processo da acumulação primitiva, da expansão marítima, da escravização colonial, e aí a gente dá aquele salto na história, vem a Revolução Industrial, e aí a gente passa a ter as desigualdades socialmente produzidas. Então, a desigualdade ela já não é tida mais como natural, né? Que se tinha do nascer pobre, se morre pobre, se nasce rico, se morre rico. Começa-se a ter aquela questão do trabalho para enriquecer, que um grande mito, visto o sistema que a gente vive hoje em dia. E aí surge algo que no serviço social a gente chama de questão social, né? E a questão social ela se trata de um conjunto de expressões, desigualdades e contradições geradas pelo antagonismo entre capital e trabalho na sociedade capitalista.
Então, a gente tem alguns autores, como Zé Paulo Neto e Yamamoto, que discutem isso. E uma das coisas que Yamamoto coloca é que a gente precisa identificar no nosso fazer profissional que essas expressões, né, de desigualdade da questão social também são perpassadas pela raça, pelo gênero e pelo meio ambiente. Então, quando a gente fala de crise ambiental, a gente está falando de uma expressão da crise cíclica do capital. A gente sabe que o capitalismo ele vive em crise, mas ele, dentro dessa crise, produz e se reproduz. Se reinventa. Exatamente. Né? É como se fosse, como se fosse não, é inerente, né? A crise ela é inerente ao capitalismo. Então, quando a gente está falando de crise ambiental, é importante a gente se deter a isso e não achar que é uma expressão, que é um fenômeno, desculpa, natural e novo, por causa da poluição, das grandes Ou o indústrias. modismo. Exatamente. Não é assim que funciona, né? Então, um outro conceito que eu acho que ajuda a gente a entender isso é o que Marx chamou de fenda metabólica, né? Que é quando ele observa, né, durante a Revolução Industrial, que o ser humano precisa da matéria-prima, a partir da matéria-prima vem a produção, e aí vem aquele ciclo, né, repetitivo, e o ser humano começa a retirar, a partir do poderio do capital, da burguesia, mais do que se necessita, e aí começa a se criar essa fenda metabólica, porque a relação já não é mais coerente, já não é mais equilibrada. E aí ele fez a previsão de que, num futuro distante, que hoje em dia a gente não está tão distante assim, isso não se sustentaria mais, né? Então, o que a gente observa hoje é um mundo em que a obsolescência dos nossos produtos são programada. Então, celulares, computadores, geladeiras, já não duram tanto como antigamente. E isso é proposital, né? A matéria-prima utilizada é diferente e aquilo ali tem um tempo de vida muito curto. Eles até tentam mudar, né? Uhum. Em países que têm assim mais Dá uma consciência expectativa de vida um ambiental. pouco maior, né, Inclusive do produto, ficam punindo as empresas que fazem esses produtos mais com. duradouros. Isso. E aí a gente, às vezes, cai nessas pegadinhas, né? De, por exemplo, o capitalismo verde. Isso não existe. Se é capitalismo, não é verde, né? Só se for Não o tem... dólar, né? Exatamente. Se é capitalista, não é sustentável. Entendeu? Então, o que a gente precisa entender quando se fala da crise é justamente isso. É de que o valor de uso, o significado e a utilidade daquele objeto, a partir do fetichismo da mercadoria, já não é mais tão importante. O que é importante é aquele valor de troca. É a quantidade de dinheiro, né, de montante que eu vou obter em cima daquilo, e a exploração da força de trabalho do trabalhador. Então, a crise ambiental, ela é uma crise de saúde também por isso. Por quê? Sem terra, sem água, sem ar, não se tem saúde. Sem os recursos naturais e o direito à terra, não se tem saúde. Se eu estou no território quilombola, por exemplo, que é reconhecido pela Fundação Palmares enquanto território quilombola, enquanto quilombo, mas eu não tenho a terra demarcada ainda pelo INCRA, no sentido de dizer, daqui até aqui é um território tradicional. Nenhum empreendimento capitalista pisa aqui, não tem que ter invasão. Quem mora aqui são pessoas de famílias tradicionais quilombolas. A gente não tem isso, a gente ainda não tem nada. Entendeu? Verdade. Por isso que meio ambiente é saúde também. E saúde numa concepção ampliada. Porque, por exemplo, se tem a ansiedade, né, a questão da saúde mental, de sempre estar Psicológica. preocupado em dizer, essa terra que eu nasci, que eu vivi, eu não posso chamar de minha? Por que eu não posso chamar de minha? Né? Essa terra que eu convivo coletivamente com os meus, que a gente planta coletivamente, porque não é nossa, sabe? Por que que eu não tenho acesso à água se é, sei lá, 20 quilômetros daqui, quando se chega na cidade, a gente vê que é algo muito comum. Abriu a torneira, tem água, É. sabe? Então, uma coisa muito comum que a gente encontra é ir nos pontos de apoio, que é o ponto de apoio do posto de saúde, né? Não ter torneira, muitas casas não ter torneira, não ter vaso sanitário, porque não tem água encanada. E aí, muito se fala, né? Ah, mas existem as cisternas. Vamos lá. O programa 1 Milhão de Cisternas é um programa muito importante. Ele, de fato, mudou a realidade de muitas pessoas do campo do Brasil, mas existem territórios que, mesmo com a implementação desses programas de 1 milhão de cisternas, não
tiveram uma mudança de fato, né? Uma mudança de dizer. Efetiva. Efetiva, isso mesmo. Por quê? Existem dois tipos de cisterna, aquela que é de concreto e aquela que é de PVC. Majoritariamente no Quilombo, a gente observa as de concreto. Só que é um programa que não oferece, por exemplo, a manutenção daquelas cisternas. Se é feito no início, apenas com as mulheres, porque se tem esse falso empoderamento, né? De falar que apenas as mulheres vão ter a responsabilidade de cuidar bem daquele produto, e aí eles vêm nesse sentido de tentar empoderar, mas na verdade eles estão sobrecarregando. Porque se é só a mulher que vai cuidar daquilo, o restante da população vai abrir de mão. Entendeu? E aí a gente não tem manutenção, a gente não tem o tratamento da água, o fornecimento da água através do carro-pipa feito via prefeitura, não funciona com constância devida. Então, a gente tem muitas famílias comprando essa água de outro município, ou então de um outro território do próprio município que tem acesso a esse recurso, entendeu? Então, eu acho que essa questão da crise ambiental ser uma crise também de saúde, ser um problema de saúde, é porque sem território e sem recurso natural a gente não tem como exercer a saúde. A gente não tem como prevenir doenças, a gente não tem como promover, por exemplo, espaços de lazer, né? O lazer, ele faz parte da saúde, da promoção à saúde. Mas qual é o espaço coletivo que a gente pode construir no território que ainda não é demarcado, no território que não tem recursos básicos para a gente se utilizar, ou que é muito difícil de conseguir isso, sabe? Então, eu acho que é interessante nesse sentido. E aí, uma coisa que eu observo, né, falando de território e meio ambiente, é que quando se trata de populações indígenas, populações quilombolas, ribeirinhas, apesar do capital não ter essa distinção de onde eu vou explorar, a gente observa que, coincidentemente ou não, é sempre nesses territórios que acontece. Então, é como se essas pessoas não fossem vistas como integralmente humanas. É como se invadir uma terra indígena não fosse tão problemático para o empresário a ponto de invadir uma cidade urbana. Porque não vai ter um levante igual, porque não tem uma organização social. Isso é um mito que a gente tem que combater, sabe? Então, quando a gente fala de marcar a terra, de demarcar a terra, a gente está falando também do direito coletivo daquela comunidade. Porque a partir do momento que o INCRA reconhece que aquilo é um quilombo, eles têm por direito de chegar e dizer aqui você não entra. Entendeu? Um outro exemplo que eu posso trazer é do povo Pancararu, que foi um povo que eu trabalhei também. Tenho parceria até hoje com a Aroeira Sertaneja, que é uma associação de mulheres indígenas Pancararu da aldeia Bem Querer de Cima. E lá se tem muito esse problema com a água, apesar de ser uma terra reconhecida e etc. E se tem uma organização social, uma organização política, mas se ainda enxerga muito esse problema. E é um problema que advém desde a implementação da usina de Itaparica, né? Quando teve aquela inundação, fez com que os indígenas Pancararu tivessem que... Transferir. Se inundar, Exatamente. serem realocados. Deslocamento forçado, Ah. né? E aí eles se espalharam por vários outros municípios, Jatobá, Tacaratu, Petrolândia. E aí a relação deles com o Rio São Francisco era uma antigamente. Obviamente não se tinha água encanada, mas se tinha o rio à disposição. E hoje não se tem água encanada e não se tem o Não tem rio o à rio. disposição. Entendeu? Então, a dependência geracional do carro-pipa, que tem as mesmas problemáticas, né? O abastecimento público não dá conta, ou então a água vem contaminada, e aí isso também é um problema de saúde pública, porque a gente observa muito epidemia, por exemplo, de problemas gastrointestinais em idosos e crianças a partir do consumo dessa água não Doenças tratada. Não tem nenhuma Isso. fiscalização, né, no controle da água, Exatamente. na qualidade da água que é ofertada. Exatamente. Então, Ainda acho... tem o problema de você ter que adquirir, né? Quando na verdade deveria ser algo disponibilizado sem nenhum ônus, né? Exatamente. E por isso que eu acho importante, para além de falar da crise ambiental e climática, a gente demarcar a crise ambiental também como uma crise racial no Brasil, porque a gente sabe que no Brasil, de acordo com Clóvis Moura e outros autores, ele é estrutural, né? O racismo é estrutural e estruturante. Estrutural no sentido de que ele está em todas as instâncias, em todas as instituições,
Estruturante no sentido de que o modo de produção capitalista, ele não precisou do racismo para surgir, mas hoje ele precisa do racismo para se reproduzir. Então, é muito mais fácil, por exemplo, quando a gente observa a força de trabalho, quando a Revolução Industrial chega aqui no Brasil, etc., mesmo com o trabalho, entre aspas, livres, a gente observa muitas características do escravismo ao empregar aquelas pessoas. Entendeu? Então, quando a gente fala que o racismo aqui no Brasil é estrutural e estruturante, é no sentido de que além dele estar em todas as instâncias, o modo de produção ao qual a sociedade está inserido depende dele para se reproduzir também. E aí, nesse sentido, a gente cunha, né, se cunha há algum tempo o racismo ambiental, que é um termo surgido lá nos anos 80 nos Estados Unidos, de acordo com as especificidades deles, né, que eram resíduos tóxicos, aterros sanitários em comunidades negras urbanas, e aí se cunhou esse termo, e aí eu vejo relevância da gente trazer esse termo, como é feito por vários pesquisadores há alguns anos, mas no sentido de reformulá-lo e compreendê-lo a partir do racismo a modo brasileiro, né? Eu não conhecia o termo, não. Exato, pronto. E Racismo aí, ambiental. o racismo ambiental, ele é basicamente isso. É reconhecer que a crise ambiental está sim para todos, Uhum. mas ela está muito mais para Para populações aqueles racializadas. desassistidos, né? Exatamente. Eu também não conhecia, não. Pronto. E aí, dentro da residência, né, a gente tem o TCR para concluir o programa, e o meu estudo vai justamente nessa perspectiva. A minha intenção é mostrar que o racismo ambiental, ele deve ser considerado como um determinante social de saúde, né? Uhum. E aí, o porquê que eu chamo isso de racismo ambiental? Porque é uma comunidade quilombola, majoritariamente negra, né, de pretos e pardos, formada por pretos e pardos, que não tem acesso, não tem o seu direito à água negado. Né? E o racismo ambiental ele se expressa justamente nisso. Ele pode se expressar na falta de saneamento básico, na falta de saneamento ambiental, na não coleta de lixo, no não acesso à água, na invasão de mega. Saneamento. Exatamente, na invasão de megaprojetos, como energia eólica, energia hidráulica. Então, comunidades indígenas, quilombolas e várias outras tradicionais sofrem com isso. E aí a gente tem que chamar isso de racismo ambiental, porque além de demarcar que é um problema de meio ambiente, né, que é uma crise, é também, por ser no Brasil, que é um país estruturalmente racista, um racismo ambiental. Entendeu? Então, Essa questão é interessante essa colocação que você fez, por exemplo, da energia eólica, né? Eu vi um depoimento justamente de uma comunidade que, de uma certa forma, tinha uma propriedade relativamente grande e que disponibilizou o seu espaço para algumas torres eólicas serem colocadas lá, né? E ganhavam por cada torre, não sei, parece que era alguma coisa em torno de 5 mil, 8 mil, não sei, era um valor que atendia financeiramente a realidade deles. Ocorre que eles, com o passar do tempo, começaram a diagnosticar que estavam com problemas com a fauna, Auditivo, com a flora, problemas auditivos. né? E eles também passaram a ter problemas auditivos. Quer dizer, né? Era uma coisa que, de uma certa forma, algumas pessoas disseram, não, mas eles não precisavam mais trabalhar. Final do mês, eles tinham o dinheirinho dele É lá, que eles né? chamavam de empacotar vento. É. E aí É isso. começaram a identificar diversos tipos de problemas dessa ordem, né, na região. E aí começaram, então, a pedir para retirar as torres. e aí, nesse sentido, eu até recomendo um documentário chamado Vento Agreste. Vento Vento Agreste. Agreste. Vento Ele é um agreste. documentário que retrata comunidades camponesas que foram invadidas por esses empreendimentos de energia eólica. E ali tem muito, né? Isso. Aquela região Na é região que vai ali do Agreste, né, do Caetés. Agreste até Alagoas. E aí, existe a problemática das torres eólicas, que fica com aquele barulho Isso. diariamente. Então, além da problemática da fauna, da flora, Sim. existe o adoecimento mental daquela população, porque às vezes a sua casa fica a poucos metros daquela Sim. torre. Da torre, Existe, uma zoada. né? Barulho. Recentemente descobriram que aquelas torres, elas também causam problemas de pele
Isso É. retratado no documentário. E existe uma outra problemática da energia eólica além das torres, que são as torres de transmissão. Então, não só os territórios que têm as torres, né, que são aqueles grandes ventiladores, Aham. sofrem, mas as comunidades ao entorno, que estão com aqueles fios e aquelas torres Sim. que levam a energia, também sofrem. E aí o documentário ele traz isso, eu acho que é uma forma bem legal de elucidar. Ele está disponível no YouTube, se eu não me engano, Ótimo. de elucidar essa questão e de mostrar, né, como o racismo ambiental ele está ali há muito tempo e que a gente precisa reunir esforços para estudar essa categoria, né? Porque ela é uma categoria chave no que a gente vem observando hoje no Brasil. Minha última pergunta, de uma certa forma, ela já deve ter sido respondida, Nelita, porque é o seguinte, é de que forma a crise climática, a injustiça ambiental, né, se manifestam no campo, por exemplo, territórios quilombolas, indígenas, tradicionais, e como as dimensões de raça, classe, gênero e território constituem a relação com o meio ambiente. Eu acho que você Isso foi o que a já gente fez toda essa conversou. abordagem aí a partir da segunda questão. Essa terceira você já engrenou aí algumas coisas. A não ser que você queira complementar com mais alguma outra informação que a gente não tenha Certo. ouvido. Certo. Eu acho que foi basicamente o que a gente conversou, né? Uma das coisas também que eu gosto de bater muito na tecla é da gente reconhecer esses povos e comunidades tradicionais como, sim, parte da natureza, mas não romantizá-los como os únicos responsáveis pela manutenção da natureza, né? Então, quando a gente fala qual é a importância da raça, da classe, do gênero e do território para essa relação com o meio ambiente, é de pessoas que não têm esse tipo de relação com o campo compreenderem um campo a partir de uma visão mais ampliada, no sentido de entender que ali é uma classe trabalhadora também, é uma Uhum. classe trabalhadora heterogênea, racializada, que está atravessada por várias questões do modo de produção capitalista, mas que ao mesmo tempo é uma população tradicional que tem que sobreviver, resistir e lutar diariamente para dizer: nós existimos nesse território, esse território é nosso e nós precisamos que isso seja dito, e ao mesmo tempo não responsabilizá-los tão somente para manutenção daqueles recursos. Nós também temos que nos responsabilizar e nós temos também que compreender que não é, por exemplo, fechando a torneira ao escovar o dente, fechando o chuveiro a se saboar. Isso é importante, bons modos, Uhum. educação, mas a gente compreender que existe uma indústria da água, né? A gente compreender que existe a mercantilização dos recursos naturais, que por muito tempo se teve a indústria da seca aqui, né, no Nordeste, Sim. né? O mito da seca, a gente sabe que existe o semiárido, o clima semiárido, que a precipitação, né, a chuva não tinha tanta constância, mas a gente também sabe que aquilo era utilizado como moeda de troca política, né? Até hoje, né? A Uhum. dependência do caminhão-pipa, Uhum. a mercantilização da água, os abusos de privatização, de empresas públicas. E eu Então, sempre digo, Nelita, que a água é um recurso natural não renovável Sim. e que ela tem que ser muito bem Eu me tratada, preocupo demais com muito bem isso. cuidada, muito. e é isso, é a gente compreender que o território, ele não é só um espaço geográfico, né? Ele é um agente vivo da produção, ele é um agente vivo a ser considerado relevante na constituição de políticas que vão para aquele local, sabe? Então, quando a gente pensar em uma política para a população quilombola, por exemplo, em um cofinanciamento para a APS, a gente pensar nas questões estruturais também, e não só nas questões imediatas. Por exemplo, vamos botar carro, vamos botar profissional, vamos botar medicação? Vamos, é importante. Mas vamos levar água, vamos levar energia elétrica de Básico, qualidade, básico. vamos levar saneamento? Isso não se é pensado. Entendeu? A gente sabe, né, que a política pública ela é feita para responder ao imediato dentro do sistema que a gente vive, mas é importante a gente pensar o estrutural também, porque é como se você estivesse fazendo um trabalho que vai ser apagado em poucos anos, porque se não se tem um básico, não vai se ter o imediato, Uhum. sabe? Então, eu acho que é isso, é a gente considerar sim e reconhecer sim que mulheres são as que mais sofrem nessas questões, são as que mais se responsabilizam, porque para além de ser trabalhadoras do campo, elas são mães, elas são esposas, elas são filhas, então elas têm
quíntuplas jornadas, né? De cuidadora, de agricultora, de costureira, de professora, mas não romantizar isso. Quando se pensar em políticas públicas, não colocá-las nesse lugar de um falso protagonismo, sendo que só elas que vão ter novamente o trabalho. É que elas são, de fato, responsabilizadas por tudo isso que Nelita É. falou. Qualquer erro, Sim. né, que Qualquer porventura erro, aparecer, a culpa é sempre É joga da na mulher. Geni, né? gente. É, De joga na raça, Geni. Esse agora fui longe, mas é isso mesmo. É não? É, É a forma joga como na Geni, muitos é fazem, isso né? mesmo. isso. De É isso raça, mesmo. justamente por tudo que eu vim falando, né, do racismo ser estrutural, de estar nas instituições, de estar nas formulações de políticas públicas e na não formulação também. Por que que a política de atenção à saúde da população quilombola ainda não foi aprovada? Sabe? É uma política que está pronta, é Pois uma é. política que teve um engajamento muito forte de movimentos sociais, da CONAC. Acho que já lhe interrompendo, né? Eu acho que a gente está no ano exato para essas discussões, né? O ano eleitoral, É né? verdade. Estamos aí no ano de mudança de natureza, né? Federal, estadual, né? E acho que ele é bem propício para que aqueles que se querem, né, se manifestar defensores de uma determinada política pública tenham um olhar também, claro, necessariamente voltado para os grupos, né, comunidades Sim, quilombolas, indígenas, entre outros. Eu acho que projetos dessa natureza, eles precisam ter mais visibilidade, e é que a gente está procurando fazer isso um pouco, né? Mas precisa ter mais visibilidade para que aqueles que já lutam, reforçar na luta. E aqueles que desconhecem, procurar entender da importância disso para não só para o empenho da sua atividade política, mas entender isso não apenas como uma luta individual, né? Entender isso como uma luta coletiva e trazer isso nas suas propostas de governo. Acho que é por aí. exatamente. Professora, fica à vontade. A gente já finalizou. Acho que a última pergunta que eu tinha feito à Nelita, na verdade, ela já tinha respondido, não é? Fique à vontade aí para fazer os seus esclarecimentos, agradecimentos. Eu confesso a vocês que eu estou encantada. Gente, foi uma verdadeira Muito bom, aula. é verdade. Uma verdadeira aula. E eu gostaria, assim, de parabenizar imensamente o nosso colega professor Itamar, Itamar Lages perfeito. por coordenar com tanto carinho, com tanto afinco, com tanta Dedicação, né? dedicação, Compromisso. compromisso, esse programa de residência tão importante, né? É verdade. E assim, ele de fato, ele se dedica. Eu não sei como ele dava conta entre Garanhuns Caruaru. e Caruaru, que ela falou. E, professora, vou um pouco mais além. A universidade precisa saber mais disso. Precisa saber mais sobre isso. E eu fico assim muito orgulhosa deste programa pertencer à FENSG, a Faculdade de Enfermagem Legal, do campus Santa legal, Amaro, legal. a nossa querida FENSG. Legal. Então, eu agradeço imensamente a você, Nelita. Não conhecia, foi um prazer enorme Igualmente. Passou agora a conhecê-la. conhecê-la. Passei agora a conhecê-la. Desde já fui Já vou convidada para procurá-la. conhecer, né, o projeto, em Sim. loco. E eu vou Com lá, certeza. viu? Vou levar o Pedim, Isso. viu, Com meninas? certeza. Isso. A gente vai para lá. Isso. E aí eu gostaria muito de agradecer ao professor Renato Moraes por abrir sempre esse Esse espaço espaço. para a gente, para a Faculdade de Sem Enfermagem. dúvida. Gostaria de agradecer a professora Betânia, nossa diretora, e a nossa vice, Isabel Arruda, por, assim, nos confiar, né, esse projeto tão É importante. verdade. Ao ao professor Renato, já agradeci. Ao professor Luiz, por toda a sua dedicação à Pró-Reitoria de Extensão e Extensão. Cultura, né? Porque ele tem feito assim um trabalho excelente. Ótimo. E eu queria pegar assim um gancho, sabe, Nelita? Que você falou no poema do Nego Bispo. E eu queria assim finalizar com que o homem é pura natureza e que a natureza representa todos os seres vivos na sua essência. Então a gente tem que valorizar a terra, tem que valorizar a natureza e valorizar o ser humano na sua essência. Então hoje foi um grande aprendizado para a gente Sem dúvida. conhecer um pouco mais sobre esse programa de residência de
saúde no campo, de saúde da família no campo. Porque a gente sabe que isso pode se estender perfeitamente por todo o território brasileiro. Todo o Sim. território E brasileiro. que é essa residência, isso. só um parêntese, ela foi a pioneira no Brasil Olha, Olha e aí, que inspirou importância. diversas outras. Outras a gente É. tem hoje residência no campo da Fiocruz, em Brasília, a gente tem na Bahia, a gente tem Alagoas, então Olha só. vários Pernambuco outros. foi o pontapé. Foi a E pioneira. o professor Itamar vem com essa residência desde a sua concepção Que e da bom, sua né? criação. Legal. 11 E anos. que, Legal. 11 anos. E Legal. que nós temos colegas enfermeiros que são egressos dessa residência no Ministério da Saúde, lutando por todos os detalhes e direitos que a gente tem, né? Que a gente pode conquistar no Ministério a nível do campo, Certo. da saúde e da terra. Que bom. Então, muito obrigada. Eu gostaria também de agradecer às nossas alunas de extensão do programa Pedim, que sempre estão conosco aqui Verdade. nos bastidores. Letícia e Rebeca. Obrigada, viu, meninas? E ao nosso Nosso amigo amigo Rufino, Rufino, que está sempre ali, ó, dando suporte a gente. produzindo, né, a arte. Então, obrigada, professor Jálvaro. Nada. Estamos aqui só à Obrigada. disposição, né, Lita? Mais uma vez, Obrigada. obrigado. Um abraço bem grande e um abraço bem grande para o professor Itamar. E Eu que sinta-se- agradeço o espaço e a visibilidade de poder falar um pouco do nosso programa de residência. Estamos abertos a outros convites e parcerias. Com Sempre certeza não vai fortalecendo. faltar. Não vai faltar. Depois que você, que esse vídeo se tornar público, Uhum. você pode ter certeza. Outras demandas Outras surgirão. demandas surgirão. Eu já tenho uma. Olha Olha aí. isso. Deixa aí Que guardadinha. bom, que bom. Obrigada, minha Agradeço a querida. todas Muito duas, obrigada. né? As Obrigada, colegas professor. também, que são aqui as alunas, ao amigo Rufino, por mais um trabalho aqui que a gente conseguiu desenvolver. Um forte abraço.